algumas objeções. Nessa parte do seminário, eu vou fazer um apanhado geral de tudo, de algumas objeções filosóficas, algumas talvez teológicas. Eu não vou falar tanto das objeções teológicas, porque não tem muito cá entre nós qualquer objeção teológica que alguém possa fazer, sem que essa pessoa distorça bastante qualquer texto bíblico. Então, a maioria das pessoas que tenta mostrar que o aborto seria uma prática válida na Bíblia, ou que não seria pecado, ou que o feto não teria um valor de uma pessoa, etc., elas têm que fazer um malabarismo interpretativo e exegético tão grande que acaba que a maioria delas assim é refutada por elas mesmas, assim, pela imbecilidade do argumento. Mas se alguém tiver alguma dúvida de algum versículo específico, assim, que fale sobre aborto, teve um caso de uma pastora falar sobre uma suposta legalidade do aborto com base na Bíblia, no STF, se eu não estou enganado, há um tempo atrás. O próprio Iago Martins fez um vídeo em resposta aos argumentos dela, e vocês também encontram vários textos do Bereanos, acho que do Voltemos ao Evangelho também, que vão responder as coisas que essa pastora falou. Dada a quantidade de tempo, eu pensei que seria melhor fazer uma teologia bíblica do aborto, ao invés de falar de todos os versículos que alguém pode distorcer e usar, o que são bem poucos e tem que distorcer muito. Bom, então vamos responder algumas das principais objeções que se fazem com relação ao aborto. A primeira, uma bem comum, é que você não pode falar sobre o aborto porque você não é mulher, né? Já que mulheres têm filhos e eu sou um homem, eu não deveria falar de aborto porque eu não sou mulher, eu não sei o que as mulheres passam e todas as crises, etc. Entretanto, o erro lógico nesse ponto é que filhos não surgem por geração espontânea, como se mulheres fossem incubadoras que começam a dar filho e tal, do nada. Não, é uma ação conjunta de um homem e uma mulher. E, portanto, o homem tem direito de falar sobre esse assunto também, porque ele tem participação ativa no processo de surgimento de um filho. E um outro ponto é que é uma discussão racional. Não existe nenhum impedimento racional para homens não falarem sobre isso. E além de ser uma discussão racional, é uma discussão moral. E como eu falei na primeira palestra ontem, uma discussão moral que tem severas consequências. Porque se aquilo é uma vida, e eu provei que se aquilo é uma vida, aquele embrião, ceifar uma vida, matar uma vida é algo irreversível. Então é uma discussão racional. E aí entra essa frase do William Lane Craig: o aborto não é uma questão de gênero, é uma questão de ética. Alguém tem o direito de tirar a vida de uma vida humana inocente? Esse é o ponto. Esse argumento é falacioso. Você não pode falar sobre aborto porque você não é mulher. É falacioso. Certo? Próximo. Aborto e eutanásia. É um ponto interessante, porque o que é a eutanásia? É quando a falência cerebral, e aí o que resta é desligar os aparelhos que mantêm uma pessoa viva. Porque a falência cerebral, fora um milagre, ela é irreversível, ela não tem volta. E aí algumas pessoas pró-aborto vão argumentar que, bom, se quando tem falência cerebral, a gente considera que aquela pessoa morreu, se quando tem falência cerebral a gente considera que aquela pessoa morreu, eu não posso considerar que antes de alguém ter cérebro, ele também não é uma pessoa e não é uma vida?
Entendeu? Se a falência cerebral é o ponto que marca o fim de uma vida, o cérebro pode ser o ponto que marca o início de uma vida. Esse seria o argumento de forma bem resumida. Só que, diferente do que esse argumento propõe, como eu falei, uma falência cerebral ela é irreversível. Fora um milagre de Deus, uma intervenção divina, ela é irreversível. Não é esperado que um ser nessa condição retome sua consciência. Ao contrário, quando a gente vai falar do bebê, como eu comentei ontem, ele tem em si mesmo todas as potencialidades de desenvolver um cérebro. Ele tem em si mesmo todas as potencialidades de desenvolver sistema nervoso, de desenvolver todas as coisas de um ser humano, porque ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele tem o potencial em si mesmo de se autodesenvolver. Além disso, o fato desse amontoado de células, que é outro jogo de retórica que os abortistas usam, chamar um bebê de amontoado de células, porque tira a pessoalidade do bebê, você tira a parte emocional da coisa, da questão. Porque quando você fala amontoado de células, você chama uma criança no ventre, um bebê no ventre de amontoado de células, você tira qualquer relação sentimental e faz com que, por exemplo, praticar um aborto seja muito mais fácil. Você não está matando uma criança, você está eliminando um amontoado de células. É o jogo das palavras que os abortistas sabem usar de forma bem inteligente, diga-se de passagem. Mas o fato dele não ter tuba neural durante um tempo inicial e, consequentemente, por exemplo, não sentir dor, ainda não faz com que sua morte seja justificável, porque ele é uma pessoa em ato, um bebê em potência. Ele tem em si mesmo todas as potencialidades para desenvolver tuba neural, sistema nervoso, todas as características de um humano maduro. Sem contar que entra naquela questão do reductio ad absurdum, que é reduzir um argumento absurdo. Se a dor ou a percepção de coisas é o que define o que é uma pessoa ou não, alguém, por exemplo, que está anestesiado perde o seu direito de ser pessoa e poderia ser morto tranquilamente, já que ele não está sentindo dor. Tem uma citação interessante do Francisco Ratzo sobre isso, que diz assim: há um argumento tosco usado por abortista que diz o seguinte: a falência do sistema nervoso central autoriza os médicos, do ponto de vista técnico, desligar os aparelhos, pois aquele corpo não é mais um ser vivo. Agora, sabendo que o sistema nervoso central demora algumas semanas para se formar num feto, porque a extração de um punhado de células do útero de alguém que não quer ser mãe caracterizaria homicídio ou mesmo outro crime contra a vida sob a denominação de aborto? Esse é o mesmo argumento usado por Jean Willis, e é estúpido, pois do fato de considerarmos a morte cerebral o fim biológico de uma vida humana, não segue que a formação do cérebro e sua degeneração seja o início e o fundamento do valor da dignidade da pessoa humana. A morte cerebral não implica o fim da dignidade do falecido. Ninguém descarta um defunto como os abortistas pretendem descartar pessoas em estado embrionário. Que é o que eu comentei também um pouco na palestra, na segunda palestra, que os seres humanos eles têm um valor intrínseco tão evidente que até quando eles morrem, eles não perdem sua dignidade. Ninguém pega pessoas mortas e joga no lixo e corta em pedacinho e põe para os lixeiros pegar. Não, até quando elas morrem, a dignidade, o valor delas ainda é respeitado. Bom, um outro argumento que também talvez faz parte desse primeiro é que o corpo e, consequentemente, o útero são propriedades da mulher e ela pode fazer o que quiser com ele. Aqui eu vou ler uma citação do Raso, que eu acho que do Francisco Raso, que eu acho que já resolve a questão.
Claro que o corpo, e consequentemente o útero, é uma propriedade da mulher. Porém, não se trata de propriedade no sentido de posse de algo, como possuir uma peça de roupa ou ter uma casa, mas como uma categoria de ser próprio, relacionada com a própria identidade. A mulher não tem um corpo, a mulher é o corpo. Eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. O corpo é o meio pelo qual a pessoa se manifesta fenomenologicamente no mundo, e não um pedaço de carne biologicamente determinado. Aqui a ideia que o Francisco Raso quer passar é que a mulher, ela tem o seu corpo num sentido ontológico, não como se fosse uma propriedade dela, mas o corpo é parte dela, o corpo é ela, não é uma propriedade. Então, dessa forma, o embrião, o feto, o bebê que está no seu corpo, não é algo como um invasor, como se fosse um ladrão, porque a impressão que passa é como se fosse um assaltante que está dentro do corpo da mulher, na propriedade dela. Ele não está invadindo sua propriedade, porque não é nesse sentido. O corpo do embrião, da mesma forma como o corpo da mulher, é parte dele, é parte do que ele é. Então é um corpo ontologicamente distinto. É um corpo diferente do da mulher, que não está invadindo uma propriedade, não, mas que é um corpo diferente. E essa diferença a gente pode ver até no campo biológico. Por exemplo, como a gente consegue ver a clara distinção entre o corpo da mulher e da criança. Por exemplo, a criança tem um código genético distinto da mãe, um sistema imunológico distinto e, em muitos casos, até o tipo sanguíneo distinto da mãe, o que mostra que são corpos diferentes. A mulher não pode fazer o que ela quer com o corpo dela, porque não é um corpo no sentido de propriedade, como se a criança estivesse invadindo. E volta naquilo que eu também falei. O direito à vida é o direito mais fundamental. Nenhum direito pode ser maior que o direito à vida, nem mesmo o direito de liberdade da mulher. Nem mesmo o direito de liberdade da mulher. Que nesse caso acarretaria, sem outra opção, na morte de uma criança, caso ela escolhesse matar essa criança. Aqui é interessante comentar de uma analogia muito conhecida, que foi popularizada na década de 70, se eu não estou enganado, que é a analogia do violinista. Eu vou contar a historinha, que é a analogia que um autor pró-aborto fez para justificar a moralidade do aborto, que é mais ou menos assim. Deixa eu pensar se é bom contar agora ou no final. Não, vou contar agora para vocês refletirem, eu comento um pouco melhor no final. A história é o seguinte: você vai dormir, aí você acorda e tem um violinista ligado a você. O que aconteceu durante essa noite? Esse violinista, ele tem um problema de saúde que ninguém consegue resolver. E a única pessoa compatível para ajudar esse violinista é você. E aí, no meio da noite, a Sociedade dos Músicos pegou esse violinista, que já estava quase morrendo, e ligou em você, ligou nos seus rins. E agora ele está dependendo dos seus rins para viver. E ele vai ter que ficar 9 meses dependendo de você para viver. E aí ele pergunta: é moral, é justo que uma pessoa fique 9 meses tendo, por exemplo, que ficar deitada por 9 meses para fazer uma pessoa viver contra a vontade dela? E tal, essa seria a analogia do violinista. E aí a conclusão do autor é que seria que não é necessário que essa pessoa mantenha o violinista vivo, já que a sociedade ligou sem a vontade dela, sem o consentimento dela, etc. Só que um dos erros dessa analogia é que, por exemplo, se a Sociedade dos Músicos que ligou esse violinista a você, mesmo que você desligue os aparelhos que liguem esse violinista a você,
A responsabilidade pela vida dele está sobre essa sociedade dos músicos e não sobre você. Mas quando você aborta, você está matando uma criança. Não tem como fugir. E é responsabilidade sua. E é responsabilidade sua. Diferente do violinista, que foi posto por outra pessoa. Que foi ligado por outra pessoa em você. E, além disso, é uma ação passiva. Você apenas desligou o que ligava você e o violinista. Você não matou o violinista. Mas, diferente no aborto, um aborto mata uma pessoa. Diretamente, não tem como fugir disso. E eu vou comentar um pouco mais sobre as implicações dessa analogia, mas também no final dessas objeções. Então, o corpo da mãe ele é completamente distinto do corpo do embrião. O corpo do embrião é biologicamente distinto do corpo da mãe. E a liberdade da mãe, ela não pode ser maior do que o direito à vida do embrião, já que direito à vida é a base dos fundamentos, dos direitos. É o direito basilar. Sem ele, você não pode exercer mais nenhum. Certo? Um outro jogo de retórica que a gente ouve é que aborto é um problema de saúde pública e deveria ser debatido como um problema de saúde pública. Em certo sentido, o aborto é um problema de saúde pública, porque pessoas e mulheres morrem ao tentar abortar. Mas ele não deve ser reduzido a um problema de saúde pública. Porque parece, a impressão que dá nesse jogo de palavras é que aborto é como se fosse uma doença, assim, que você pega, tipo gripe. Ter um filho é como pegar catapora, parece, quando fala que é um problema de saúde pública. E não é. Aborto não é doença, é uma decisão. Ninguém pega a gravidez como pega a gripe. É uma decisão, e como eu falei na segunda palestra, uma decisão que mata uma pessoa. E por ser uma decisão, ela passa pela liberdade, a nossa liberdade por sermos pessoas de fazermos as coisas. E se passa pela liberdade, passa também pelas justificativas que sua crença tem para fazer essa decisão. Logo, é um problema moral. Discutir o aborto é essencialmente um problema moral. Um outro argumento que muitas pessoas usam é que você deve ser a favor do aborto porque o Estado é laico. Ou, por exemplo, uma variante desse, você pode ser contra o aborto, mas o Estado é laico. Você não pode impor as suas crenças com base na Bíblia sobre mim. A confusão básica desse tipo de argumento é confundir Estado laico com Estado ateu. Estado laico, o que significa um Estado ser laico? Significa que o corpo de leis desse Estado ele não depende de uma religião, mas que esse Estado pode ter a manifestação de todas as religiões. Um Estado laico é o mesmo que dizer que é um Estado onde todas as religiões podem se manifestar, todas as religiões e crenças podem se manifestar. Se você está falando que eu não devo impor as minhas crenças por meio de decisões jurídicas e votações, etc., por causa que o Estado é laico, você está, na verdade, confundindo Estado laico com Estado ateu. Porque um Estado ateu seria um Estado onde ninguém poderia impor sua religião a ninguém. Só que o Estado laico, a participação de todas as religiões é plenamente válida e é o jeito certo de se fazer um Estado laico. É o correto a se fazer. Então, esse argumento ele se desmonta, porque o Estado é laico no sentido de que todas as religiões podem se manifestar. Se nós somos cristãos e nós, como cristãos, formos contra o aborto, não há nenhum problema com isso. E se a gente conseguir movimentar e fazer como a palestra do Gabriel, e fazer com que a pena para o aborto passe a ser maior, por causa da nossa fé cristã, não há nenhum problema com isso, porque o Estado é laico. Se nós somos maioria, nós podemos fazer isso. Entenderam? Esse é o ponto. Então, a confusão básica aqui é confundir Estado laico com Estado
ateu. Um Estado laico é quando todos os cidadãos, religiosos ou não, podem ser representados nesse Estado. Todas as crenças. Bom, um outro ponto é que o aborto, ele seria uma decisão particular. Um outro argumento, e como uma decisão particular, o Estado ele não deve intervir na vida particular de cada um. O erro lógico nesse argumento é que, se o Estado não intervisse na vida particular de cada um, qualquer imoralidade que você fizer, tudo bem, ok. Por exemplo, vamos mudar. Sou contra o aborto, mas o Estado não deve intervir na vida particular de cada um. A gente poderia falar, eu sou contra a escravidão, mas o Estado não deve intervir na vida particular de cada um. Eu sou contra a pedofilia, mas o Estado não deve intervir na vida particular de cada um. É claro que deve, é um ato imoral, são atos imorais. E no caso, por exemplo, do aborto, é um ato que mata uma pessoa. É um ato que mata uma pessoa. Então é claro que o Estado deve intervir, e se ele não deve, porque ele não deve intervir na vida particular de cada um, todo tipo de imoralidade e impiedade seria permitido na esfera particular. Bom, um outro argumento é que percebam o salto lógico, já que os países mais civilizados e desenvolvidos o aborto é legalizado, logo a gente deve legalizar o aborto. Aqui não tem nenhuma conclusão lógica. Países mais desenvolvidos têm o aborto legalizado, logo devemos legalizar o aborto. Qual que é a premissa que segue essa conclusão? Nenhuma, não faz sentido. O status pessoal do embrião e sua relevância moral, eles não vão aumentar ou diminuir em razão de tal país ou outro país ser contra ou a favor do aborto. Eles não vão diminuir ou aumentar por conta disso. Bom, um outro ponto é que a ciência não diz onde a vida começa e por isso é válido abortar. Como eu mostrei através do princípio in dubio pro vita na segunda palestra, na verdade, se a ciência ou se o conhecimento geral ele não tem um consenso que seja eterno e imutável sobre isso, a não ser com respeito à teologia que nós temos. Deus dá dignidade, Deus trata o feto como uma pessoa já, então ele é uma pessoa. Mas se esse conhecimento, tirando o aspecto teológico, ele não tem um consenso, a gente deveria, na dúvida, ir pela vida, optar pela vida. Porque se a gente não sabe que o bebê é uma criança e ele que o bebê é uma pessoa e ele é uma pessoa, que aquele feto é uma pessoa, e a gente aborta esse bebê, isso é imoral, porque a gente está tirando toda a potencialidade da vida dele, né? Então, esse princípio in dubio pro vita, ele é interessante porque se a gente não tem um consenso sobre isso, por que dar um tiro no escuro? Vamos optar pela vida. Entretanto, é interessante pensar que, por mais que não há um consenso científico de onde a vida começa, até porque não é a área da ciência, a gente tem bastantes comentários de grandes médicos e professores, etc., a respeito do surgimento da vida humana do ponto de vista biológico, né? Por exemplo, o desenvolvimento do embrião começa no estágio 1, quando o espermatozoide fertiliza o óvulo e juntos se torna um zigoto. Marjorie England, professor da Faculdade de Medicina de Ciências Clínicas, Universidade de Leicester, Reino Unido. O desenvolvimento de um ser humano começa com a fertilização, processo pelo qual o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher se unem para dar existência a um novo organismo, o zigoto. Jean Langman, antigo professor de anatomia da Universidade da Virgínia. Esses comentários que eu tentei pegar, eu peguei só 2, só para mostrar que pessoas de renome falando que, do ponto de vista biológico, que um ser humano começa a desenvolver na formação do zigoto. E esses comentários científicos, eles são da década de 90. É interessante isso porque a ciência evolui muito mais e começa a ver muito mais detalhes que mostram a vida humana presente naquele embrião. Apesar de, como eu falei, a biologia não resolver a questão.
Bom, em casos de anencefalia. Anencefalia é um dos casos em que o aborto é permitido no Brasil. Anencefalia é uma condição que o bebê, na maioria dos casos, ele já nasce morto, ele morre poucas horas depois de nascer. Só que, para mim, eu sou contra o aborto em todos os casos, E para mim, a pergunta principal que eu faço para alguém que é a favor de aborto por anencefalia é: quanto tempo de vida justifica o nascimento? Quanto tempo de vida justifica o nascimento? 1 hora? Meia hora? 1 dia? 10 anos? Quanto tempo de vida? Porque, pessoal, a vida, ela é medida nos instantes de eternidade. Um filho que nasce e que vai morrer daqui a pouco, por ser um bebê anencefalo, ele teve um instante de eternidade, um instante em que ele ficou marcado na memória da mãe, um instante em que ele marcou uma vida. Se eu soubesse que, por exemplo, meu filho morreria amanhã, eu vou matar ele hoje por causa disso? E é tão legal isso, pessoal, essa discussão filosófica desse ponto, sobre o que é a vida, ou quanto tempo vale a pena para a gente considerar vida ou não, ou quanto tempo de vida justifica o nascimento. E sobre essa questão dos momentos da eternidade, é interessante que quem, por exemplo, já perdeu um ente querido, uma mãe, um marido e etc., quem já perdeu alguém que amava muito, sabe que daria muito tempo de vida para ter 1 segundo a mais com essa pessoa. Para ter 1 segundo a mais com essa pessoa, daria muito tempo de vida para ter 1 segundo a mais, porque são esses momentos que marcam. E mesmo que esse bebê que acabou de nascer e já morreu, por causa dessa enfermidade, ele foi alguém que ficou na memória da mãe, alguém que não foi tratado como algo que não funciona, como se fosse uma cárie, um problema. Não, alguém que foi tratado como um ser humano com suas deformidades, alguém que foi tratado como um filho, sem contar que esse é um princípio de eugenia disfarçada. É o princípio de você querer eliminar o fraco. O ser humano tem muito dessa ideia de ser perfeito. O fraco, ele nos coloca na dimensão de sermos fracos também. O Francisco Ratos, ele fala sobre isso. Então, muitas vezes, na ânsia de perfeição, a gente quer eliminar o fraco. Isso é os princípios eugênicos que eu falei na primeira palestra, disfarçados. Você querer matar um bebê anencefalo, que sim, vai morrer, mas quanto tempo justifica uma vida, né? Essas pessoas parece que elas querem se colocar no lugar de Deus e decidir quanto tempo uma vida vale a pena ou coisa do tipo, né? Bom, o caso mais complicado, em casos de estupro, né? Esse caso é complicado, e aqui que eu vou terminar a analogia do violinista também. Bom, o caso de estupro é um caso mais tenso, porque a mulher sofre um trauma muito grande, uma violência muito grande. Só que, para mim, matar o filho que advém dessa violência é perpetuar a violência. Matar o filho que advém desse ato violento é perpetuar a violência no mundo. Essa mulher que, por exemplo, sofreu um estupro e que em decorrência disso... e é outro caso onde o aborto é permitido no Brasil, como o Gabriel falou. Essa mulher que, por exemplo, sofre de um estupro, ela já tem marcas e cicatrizes que talvez nunca sejam curadas ou que vão demorar muito para curar. E elas não serão curadas apagando e matando o próprio filho. Isso não vai ser resolvido assim. Não dá, não vai. Esses traumas não vão sair com você matando seu próprio filho. Na verdade, você pode ficar em um estado psicológico ainda pior. Infelizmente, não deu para falar um pouco,
sobre isso, que são dados sobre as consequências psicológicas das mulheres que já cometeram aborto. No final, eu vou comentar um pouco sobre os livros que eu usei para fazer o seminário. Esse livro aqui, Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades, é um conjunto de médicos e doutores no assunto. Ele traz temas variados, e um deles é um capítulo sobre estatísticas de dados psicológicos, a quantidade imensa assim, de mulheres que entram em depressão depois de cometer abortos e tal. Por quê? Por que isso acontece? Porque pessoas que matam um amontoado de células, elas depois têm vários problemas psicológicos, ou boa parte delas tem. Porque isso é uma coisa que eu não comentei muito na parte filosófica, por falta de tempo. O bebê, ele se manifesta em uma relação já com a mãe. O bebê, como um corpo, como uma pessoa, por mais que ele não se comunique, ele já está se relacionando com as pessoas. Querendo ou não, alguém que tem um bebê em sua barriga já é mãe. Ela pode não gostar da ideia. O pai dessa mãe já é avô. A ficha pode demorar a cair, mas isso já estabelece uma relação eu-tu, uma relação com o próximo. E é natural que essas relações quebradas, e mesmo uma relação tão íntima como a relação de uma mãe e um filho, elas são traumáticas. Então, o aborto, no caso de estupro, é um caso muito duro de se falar. Mas a mulher sofreu uma violência terrível, mas ela tem a chance de não perpetuar essa violência, de não agir como o estuprador agiu com ela, de não perpetuar a violência no mundo. Triturar o seu filho, desmembrar ele, porque é assim que acontece um aborto. Primeira palestra eu comentei. Triturar o seu filho e desmembrar ele não vai fazer com que os traumas sumam, com que os traumas desse ato odioso desapareçam. Se alguém faz isso, infelizmente, a prática da maldade está ecoando nessa pessoa. Infelizmente, a prática dessa maldade está ecoando. O mal se perpetuou. O mal se perpetuou. Uma pessoa que sofreu um estupro e que tem uma consequência como essa, ela tem uma decisão moral a ser feita. E é interessante esse ponto de decisão moral, porque alguns autores nessa questão, eles vão falar assim, alguns autores a favor do aborto, eles vão falar assim: você não precisa de fazer ações heróicas para ser uma boa pessoa. Por exemplo, vamos supor que você está passando na rua e vê um morador de rua. Aí você vai lá e dá 50 mil reais para ele, você paga a faculdade dele, você dá uma casa para ele, ele fica rico, muda a vida, fica eternamente grato a você. Isso é uma ação heróica. Mas uma pessoa que vai lá e, sei lá, dá um sanduíche para esse morador de rua, não é uma pessoa má. Ela não fez uma ação heróica, tipo assim, um negócio desse tipo, mas ela não, sei lá, pôs fogo no morador de rua, sei lá, ou algo do tipo, que acontece. Coisas odiosas assim acontecem. Então, e aí alguns autores vão argumentar que, por exemplo, você manter uma criança que foi fruto de um estupro seria uma ação heróica, e que as pessoas não precisariam manter essa ação, manter isso, porque você não precisa de ser heróico para ser moral, nesse exemplo que eu dei do morador de rua. O ponto dessa questão é que existem algumas situações em que você é colocado entre uma situação heróica e uma situação imoral, horrorosa. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Por exemplo, se alguém, por exemplo, te amarra e fala: você vai ter que matar sua mãe ou se matar. Não tem meio termo. Ou você faz algo imoral, ou você faz algo heróico.
E esse é o caso de um estupro, uma gravidez advinda de um estupro. Não tem algo que seja legal, aceitável, não. Tem o desmembrar e matar uma criança, e tem ação heróica. E tem o ápice do que seria uma ação moral, que é prosseguir com a vida de uma criança que não teve nada a ver, com esse estupro. E esse ponto é um ponto interessante. O valor da pessoa, ele é intrínseco a ela. Então, a forma como ela foi concebida não altera o valor que ela tem. Não altera o valor que ela tem. Então, mesmo em casos de estupro, eu sou contrário ao aborto, porque eu acho que é perpetuar a maldade no mundo. Sócrates, ele tinha um princípio interessante, que ele dizia que é melhor você sofrer uma injustiça do que fazer uma injustiça. Porque se você faz uma injustiça, você vai ter que conviver com o injusto para sempre. Então, eu acho que talvez é um bom princípio nessa questão. Por último, um também bastante falado mas muitas famílias pobres, que as crianças não vão ter condições de ter uma vida boa, e elas não vão ter uma educação boa, elas podem ir para o crime, e todas as coisas racistas e que essas afirmações implicam, né? E ela pode ir para o crime. Por que colocar uma vida no mundo para ela sofrer? Por que colocar uma vida no mundo para sofrer? O princípio aqui, que eu acredito, é que toda existência é melhor que a não existência. Qualquer existência, mesmo que por mais miserável que seja, é melhor do que eu não existir, do que eu não vir ao mundo. E quem somos nós para definir isso? Quem somos nós para definir o que é uma vida boa? Ou para tirar a vida de alguém porque a gente acha que essa pessoa não vai ser feliz, né? Tipo assim, é o argumento do Thanos, do Vingadores, se vocês pararem para pensar, né? Que eles querem matar metade da população para viver bem, né? Quando o seu argumento é o mesmo do Thanos, inimigo dos Vingadores, talvez esteja na hora de reavaliá-lo.